porque uma pesquisa Datafolha revelou que na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, mais pessoas aprovam do que desaprovam a operação desta semana. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os pesquisadores perguntaram se os entrevistados concordavam com a afirmação de Cláudio Castro de que a operação foi um sucesso. Se somarmos os que concordaram totalmente e parcialmente com o governador, a aprovação é de 57%. Os que discordaram totalmente e parcialmente de Castro são 39%. 4% não responderam ou não se posicionaram. E a gente conversa agora com a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar já falando sobre essa pesquisa, né? Como é que a senhora avalia esse resultado? Um número muito superior de aprovação que de desaprovação em relação a essa mega operação feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, isso é simples. Se fosse aqui em São Paulo, se fosse em qualquer lugar, o número de aprovação seria maciço. Na verdade, o povo não aguenta mais, né, o que nós estamos vivendo, que é esta violência constante em relação à sociedade. Então, claro que se aprova num primeiro momento esse tipo de operação, mas a gente tem que pensar no seguinte, né, no seguinte momento. No passo, é verdade, claro. Pois é, então até já pensando no passo, porque a gente imagina o seguinte, bom, a polícia fez a operação, mas a polícia deixou aquela região onde houve o confronto. Bom, o que acontece agora efetivamente? Ninguém vai achar que o Comando Vermelho não tem substitutos para ocupar as funções daqueles que foram mortos nos confrontos. E, além disso, a população que mora nessas comunidades, que precisa ser atendida porque vive subjugada, nós sabemos disso, agora ela está, de novo, sem o poder público presente. É esse o depois? O depois é exatamente esse, subjugada novamente. O Comando Vermelho, obviamente, não vai deixar de atuar como facção nesses lugares. Nós sabemos que tem comandantes e comandados. Já cargos, entre aspas, né? Lugares preenchidos pelos mortos ou pelos fugitivos, nós não sabemos. Mas o que é importante frisar é que esta população continuará na mão de uma máfia, porque nós temos gás, nós temos televisão, enfim, a cabo, internet, que são servidos exatamente pela facção criminosa e muitas vezes pela milícia. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a esta altura, nós não deixamos nada de social ou de legado para esta população. Houve uma operação, sim, uma operação considerada violenta, mas daí a necessidade também de combater o crime. Ninguém, claro. Não tinha mocinho, né? Eventualmente tinha... alguns, sim, mas... Exato. Não há como se confrontar uma operação com o segmento da inteligência que deverá ser dado, né? A gente só sufoca a organização criminosa através da inteligência. Então, inteligência. E pelo número de fuzis que foram encontrados, a gente sabe que também o outro lado não estava para brincadeira. Não, né? Claro que não. Foi um confronto difícil. Agora, promotora, eu pergunto o seguinte, governadores e parlamentares de direita defendem que as facções criminosas sejam equiparadas a organizações terroristas. O ministro da Justiça, o Lewandowski, já disse que não concorda com essa tese, porque para ser considerado terrorismo tem que ter uma questão política, uma questão ideológica. Na sua opinião? Na minha opinião, é simples. A lei de terrorismo fala o seguinte, que a busca principal é pela paz e pela paz social. E nós não estamos, né, vivendo em paz, não sabemos o que é paz há muitos anos. Sim. Então, óbvio que a organização criminosa, seja o nome que for dado, de terrorismo ou não, tem que ser combatida com todo o rigor. E nesse momento eu acho que é terrorismo sim, porque nós, volto a dizer, a lei de terrorismo fala em paz social, nós não temos paz social. Certo. E tem também um componente político. A gente sabe que existem já infiltrações, né, em vários setores da sociedade por essas organizações criminosas. Então, na sua opinião, confirmando, tem sim um envolvimento político e ideológico que já justifique serem considerados grupos terroristas. Simone, eu vou te dar um dado.
nós temos 88 facções criminosas nominadas no país. Nós temos mais de 40 mil integrantes. Nós não falamos mais em tráfico de drogas. Isso virou brincadeira de criança. Nós estamos falando em bancos, nós estamos falando em lavagem de dinheiro através do agronegócio, mas, né, quer dizer, posto de combustíveis. O posto de combustível também está virando brincadeira, Sim. Porque nós já estamos falando em refinaria. Perfeito. Agora, os críticos dessa questão, né, que não acham que deve ser considerado terrorismo, usam como argumento o fato de que, se assim fosse, abriria espaço para uma interferência na soberania nacional, uma interferência internacional. Até porque essa é uma tese muito defendida hoje pelo presidente Donald Trump. O que você acha que ele está fazendo na Venezuela? Não, eu acho que não interferiria em nada na soberania nacional. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós já não deixamos ninguém interferir, então não é nesse momento que haverá interferência. O grupo de terrorismo, que eu digo, é relativo à paz social mesmo. Se querem leis mais severas, que coloquem outro nome. Mas o que nós não podemos é deixar as coisas do jeito que estão. Isto não. Ok. Bom, uma última pergunta. A União sugere, a União das Polícias, na verdade, como vem sendo sugerido na PEC da segurança que o governo federal apresentou, fortalece o combate aos criminosos, como está defendendo o governo, ou não? Não. Do jeito que está, e uma PEC a mais, uma PEC a menos, vamos ser claros, não vai funcionar. Nós precisamos de leis duras, de cumprimento de penas duras, nós precisamos de verdade neste país. Nós estamos fazendo de conta. Assim, não dá. Não dá. Promotora, muitíssimo obrigada. Uma boa noite e um bom restante de sábado para você. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite.